Bem, hoje eu quero comentar, que a gente possa pensar um pouco, a partir de uma frase, que está em Lucas, capítulo 11, no versículo 1, quando os discípulos chegam perto de Jesus e falam assim para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Então hoje nós vamos conversar sobre isso. Senhor, ensina-nos a orar. Eu queria saber aqui de coração, quantas pessoas já fizeram esse pedido a Jesus? Que bom. Isso precisa ser uma coisa que a gente precisa pedir. Ensina-nos a orar. Eu fico imaginando o que os discípulos viram. Como é que deve ter sido Jesus rezando? Que espetáculo devia ser aquilo? Que relação de confiança e de intimidade ele tinha com esse pai? Porque os discípulos ficaram tão boquiabertos que falaram que, vem cá, me ensina esse negocinho que você está fazendo. Porque devia ser uma coisa encantadora. Simplesmente encantador, devia ser um fascínio ver Jesus em oração. Mas se depois vocês tiverem curiosidade de ler aonde isso está encaixado em Lucas, capítulo 11, os discípulos não pediram isso no início da caminhada. Eles pediram isso já no meio da caminhada. Depois nós vamos entender por que isso é mais no meio da caminhada. Como é que a gente vai pedir isso a Deus? Qual era a grande missão de Jesus para nós? Qual foi a grande missão? Foi revelar que temos um Pai. E isso modifica e transforma a vida de qualquer um de nós o dia que vocês tomarem essa consciência que vocês têm um Pai. Nós não nos fizemos. Nós não nos encerramos. O que eu sou hoje, o que eu fui ontem, o que eu serei ainda, não é comigo. Isso não depende de mim. Tem alguém que fez tudo isso, que faz tudo isso. Eu tenho um Pai. Então, Jesus, quando revela para nós, quer dizer, toda a nossa obra, Jesus, quando vem contar para nós que existe uma história de amor, de um Deus enlouquecido de amor, por cada um, que nos cria e fala que nós podemos estabelecer essa relação com o Pai. Mas, a hora que a gente precisar entender isso para viver, isso transformará qualquer coisa. O dia que nós entendermos que quando eu vou rezar, eu vou me relacionar, eu vou me encontrar. E ele deixa de ser o Deus, esse Deus, aquele Deus, mas ele passa a ser o meu Deus. Qual que era a grande diferença? O que Jesus vem nos contar? Que aquele Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele Deus que todo mundo tinha muito medo, muito respeito, ele era o Pai de Jesus e era o nosso Pai e é o meu Pai. Vocês já pararam para falar essa frase? Ele é o meu Pai. Eu tenho um Pai que é poderoso, que eu tenho uma pertença que eu não estou solta nesse mundo. Vocês querem conhecer o caráter de alguém? Descubra no homem e numa mulher. Para quem é que ele tem a vida voltado? Para quem é que ele leva a vida em segredo? Quem é a pessoa que ele conversa e esconde? Quem é essa pessoa? Porque relacionar com Deus não é uma coisa abstrata, não. Quando eu estou falando com vocês de relacionar com Deus Pai, hoje eu não estou nem falando de Jesus, estou falando de relacionar com o Pai, é uma relação real. É relacionar com uma pessoa poderosa, nosso Pai. Aquele que nos criou. Aquele para quem tudo é possível. Aquele que eu vou estabelecer uma relação de intimidade, como Jesus veio nos ensinar. O modelo é Ele. Quem nos ensinou? Jesus. Jesus revelou para nós qual era a ossatura dele. Por quem ele vivia? Qual era o vértice da vida de Jesus? O Pai. Qual tem sido o vértice da nossa vida? Afinal, estou meio perdido, assim, mais ou menos, a gente corre para lá, corre para cá. Jesus falou assim aqui, eu quero contar para vocês que a vida de vocês não é cavalgada, não, em cada dia, não. Tem hora que a gente vive 7 vidas num dia. Não, deixa eu contar, não é assim, não. Vocês têm uma história de amor. Tem um Pai que cuida de vocês, que corre atrás de vocês. Porque Jesus mostrou isso. Ele nos carregou nos ombros, ele foi atrás da ovelha perdida, ele restaurou as coisas todas, ele curou, pôs todo mundo de pé, ensinou, explicou, falou, caminha. Tem um Pai. Há uma relação com um Pai. É isso que ele queria nos contar. E que a gente, por alguma razão, ainda não entendeu. Hoje nós podemos repetir uma frase que São João Batista falou. João Batista disse assim, referindo-se a Jesus. No meio de vós, existe alguém que vós não conheceis. Essa frase hoje pode ser aplicada para nós aqui. No meio de vós está alguém que vós não conheceis. De quem que eu estou falando? Estou falando de nós. Porque nós podemos nos comparar a alguma camada de terra.
Os geólogos iam enlouquecer com essa história, mas é assim mesmo. Nós vamos formando tanta camada, tanta camada, tanta camada, que nós não compreendemos que lá no âmago, né? Lá no mais interior nosso, lá no mais profundo, no meio dessa caminhada nossa, existe um tesouro a ser descoberto. Existe uma presença que nós não percebemos, que é o nosso Pai. É Jesus que vem mostrar para nós, que vem nos mostrar que Deus está dentro de você. Ele vem mostrar que o templo é aí. Ele está aí. Olha que coisa maravilhosa. E nós não conseguimos fazer nada. Por quê? Porque eu nem consigo me ouvir. Eu não consigo ouvir o outro. Eu fico imaginando o que a gente precisa para cavar tanto, para chegar no meu coração, para chegar no coração do meu irmão. Então a gente vive de relações superficiais. Você encontra com as pessoas e fala com ela, bom dia, tudo bem? Se ela fala, mais ou menos, você fala, então depois nós conversamos. Você já pula, porque você está com pressa, sempre correndo. Então você imagina, a gente vive uns aos outros com relações tão superficiais. Você imagina com Deus Pai? Que a gente acha Ele tão inacessível. Mas é porque tudo Jesus falou uma frasezinha, né? Hoje eu estou cheia das frases dele. Ele disse assim, quando for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta. E fala com teu pai em segredo. A gente cumpre essa frase? Não, não cumprimos. Por isso, não nos relacionamos. E aí vocês encontram pessoas tão inquietas, tão angustiadas, tão cheias de medo, tão apavoradas com tantas coisas. Por quê? Porque esqueceram que são filhos, que são filhas do Altíssimo. Se vocês lerem aqui na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, São Paulo diz assim, com efeito não recebestes um espírito de escravos para recair no medo, para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Quanto que nos falta essa consciência? Porque o dia que a gente conseguir compreender que a partir da oração eu começo uma caminhada com meu Pai, porque eu me relaciono com Ele. Então, o dia que eu entender que rezar, que orar, eu vou relacionar com meu Deus, com meu Pai. Então, quando às vezes as pessoas vão rezar, e lá no CTI eu vivo chamando a atenção, quando a gente reúne para rezar todas as manhãs, alguém fala, eu queria falar com Deus. Não, minha filha, não é assim não. Fala assim, meu Pai. Isso muda tudo. E a hora que vocês estiverem na intimidade, vocês falam com ele assim, Abá, ô Paizinho. É assim. Pé de colo. Fala com ele. É assim.